incomodado. Eu queria falar de 2025, né? Eu quero falar de esperança, eu quero falar de alegria, eu quero falar de que a força de transformação é nossa, não é de mais ninguém. Eu quero falar que, para mim, na minha opinião, todo episódio negativo ele gera grandes ensinamentos. E alguns países tiveram muitos episódios negativos na sua história. O Brasil não teve. Se você for olhar, nós vivemos desafios muito grandes. Mas você pega, por exemplo, a independência americana. Ela foi obtida ao custo de muita morte. 1 de cada 100 americanos morreu na independência, no processo de independência dos Estados Unidos. No Brasil, você teve, no processo da independência, 1822, você teve, não foi exatamente pacífico, né? Você teve conflitos na Bahia, no Pará, no Maranhão, você teve conflitos. Mas a independência americana foi pelo menos 10, 15 vezes mais letal do que o processo de independência no Brasil, quando você compara as populações e o número de óbitos. O Brasil conheceu fome, o Brasil conheceu pobreza, mas o Brasil não conheceu a fome africana. E quando eu me refiro à fome africana, não é porque o continente africano tem algum tipo de problema genético. O continente americano tem um problema que é estrutural, que são guerras e mais guerras e mais guerras e mais conflitos, guerras civis para toda parte. E essa quantidade de guerras civis produz uma leva de refugiados, acampamentos onde a comida não chega. O mundo tem 120 milhões de pessoas refugiadas. É uma coisa inacreditável o que está acontecendo. Pensa no que está acontecendo agora no Oriente Médio. Pensa se a gente estivesse vivendo um conflito como aquele. Coisa horrorosa a situação no entorno de Israel. Né? Pensa no que está acontecendo na Ucrânia, né? O que está acontecendo na Venezuela, o êxodo que foi o êxodo venezuelano por causa desse alucinado desse Nicolás Maduro. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. É um desastre. Então a gente olha em volta e tem uma série de desastres. A gente conheceu, de forma muito importante, o desastre econômico. Não em certos patamares. Por exemplo, em 1929, que a economia americana perdeu 30% do PIB. 1929, que era uma economia industrializada já, que a indústria americana caiu 50%, deixou consequências no Brasil. Mas nada que se comparasse ao que foi nos Estados Unidos. A gente conheceu momentos de queda na nossa economia. A mais ruinosa foi na gestão da Dilma Rousseff, um desastre horroroso, 2015, 2016. Mas nada que se compare ao que foi a Segunda Guerra Mundial, ao que aconteceu na Alemanha, ao que aconteceu no Japão, ao que aconteceu em outros países na Europa, pega a França. Então, a realidade, a adversidade no Brasil não foi igual a que foi em outros países. Agora, é espantoso que, apesar disso tudo, a gente patina. Você pega o que a Coreia conheceu uma guerra horrorosa, olha o que a Coreia conseguiu fazer. O Japão conheceu os conflitos, conheceu a guerra, conheceu a morte como poucos países, conflitos com a China. E olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu com a economia japonesa. Claro, hoje ela anda meio estranha, mas o avanço que ela teve nos anos 70, a Coreia, a China, né, os Estados Unidos resiliente, a Alemanha na indústria sofrendo, mas firme, a única economia europeia que enfrenta a China. E aí você pega o Brasil. O Brasil como uma eterna promessa. Promessa de 2024, promessa de 2020, promessa de 2000. E não pode ser promessa de 2025 não cumprida. Aí a gente dá para esses caras, essa gente, a gente dá para eles o número de ministros que eles pedem. Os presidentes querem ter 30 ministros, tem 30 ministros. Eu quero ter 20, tem 20. Eu quero ter 40, tem 40. A Dilma teve 39, o Lula tem 30 e muitos ministros. Um para cada cargo que ele quer ocupar. Aí agora eu quero trocar o avião. Troca o avião. Agora não quero mais trocar o avião, não troca o avião. Aí agora eu quero mais emenda, toma emenda. A gente dá tudo para esses caras. E o que eles devolvem para a gente?
Eles devolvem uma agenda podre, uma agenda ruim, uma agenda de enrolação. E naquilo que é transformação e necessidade de transformação, eles nos dão lentidão. Como eu falei ontem, cadê o senso de urgência? A reforma tributária, a reforma da Previdência que a gente vai ter que fazer de novo é urgente. Já não é mais uma hipótese, não é mais se, é quando. E vai ter que fazer, e está enrolando. Corte o governo não faz. Ontem a Juliana Rosa, depois de ficar 1 ano e meio de sabático, voltou a trabalhar, ao contrário de mim que ficou, né? Eu fiquei apenas 2, 3 dias fora, mas ontem a gente se reencontrou aqui para conversar e hoje teremos uma conversa com ela de novo. Ela já falava, este governo não mostra disposição alguma em fazer cortes. Como se corte fosse alguma coisa que, tipo um remédio que só tem efeito colateral. Alguns remédios têm muito efeito colateral, você tem que pensar se deve tomar ou não. Agora, o governo não corta, a dívida pública cresce, vai se aproximando de patamares absurdos, resultado, taxa de juros alta. Resultado, ainda assim, uma inflação que não vai ser contida apenas com taxa de juros. Não tem como. E quando você tem essa realidade, você que quer empreender, você que quer uma oportunidade no mercado de trabalho, como é que você vai entrar? Então a gente tem que começar a olhar para o governo como parte do problema, como dizia o ex-presidente Reagan, americano. O governo não é solução, o governo é parte do problema. E o governo é parte do nosso problema. Este governo e todos os governos, o governo estadual, os governos que virão, os governos que se foram, nós não podemos acreditar no que essa gente diz. São promessas, palavras ao vento. Você só pode acreditar naquilo que você consegue medir, nas coisas que você consegue realmente calcular. São as planilhas da sua vida. São os cálculos que envolvem os seus projetos pessoais. Então, o que você pode fazer por você é o que deve ser a sua meta de 2025. Esquece achar que o governo vai fazer alguma coisa, o governo não vai fazer nada. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro que esse governo não tem poder algum, como não tinha Jair Bolsonaro. E como, ao longo do tempo, os presidentes estão perdendo poder. A gente conseguiu um fenômeno incrível. A gente conseguiu criar um presidencialismo em que o presidente é fraco. A gente conseguiu criar um presidencialismo, porque no parlamentarismo o presidente é o chefe de Estado, mas você tem um primeiro-ministro, chefe de governo, as coisas funcionam. Eu sou, francamente, a favor do presidencialismo, não porque eu prefiro o presidencialismo contra o parlamentarismo, mas porque eu sou contra ficar mudando. Então vamos fazer uma emenda constitucional para fazer o parlamentarismo. Só que o parlamentarismo vai ter ainda Arthur Lira, vai ter esses caras de sempre, não vai mudar, entendeu? Se você trocasse o sistema de governo e viessem novos políticos, põe o que você quiser, monarquia, anarquia, põe o que quiser. Agora, vão ser os mesmos personagens, só que um vai deixar de ser presidente da Câmara, vai ser presidente, vai ser primeiro-ministro e tal, vai ser tudo a mesma bagunça. Então não vai mudar. Porque os atores são os mesmos. O problema é de elenco, o problema não é de formato. Porque tem país presidencialista que funciona, país parlamentarista que funciona. Né? Não tem jeito, não tem como fazer um milagre por escrito. E é um país em que presidentes prometem milagres por escrito. Um decreto para melhorar a segurança pública, uma PEC para melhorar a segurança pública, uma PEC para mudar estruturas, uma mentira de corte de gastos safado, que não corta nada, corta uma miséria de recursos e mais, deixa claro que está querendo tirar de um lado e dar com o outro, mas não é dar porque é generoso, porque é dinheiro dele. Não é dinheiro dele, não. O Lula não põe a mão no bolso dele. O bolso dele está tranquilo. Ele põe a mão no seu bolso para tirar o seu dinheiro e te devolver taxa de juros, te devolver inflação, te devolver dívida pública. É isso que esse governo está fazendo. Enfiando dívida pública no nosso bolso, enfiando problema na nossa vida, mais problema, empilhando problemas, porque daí vai entrar um novo governo e vai ter que fazer o ajuste. Não tem jeito, o ajuste é inevitável. Haverá, voluntariamente ou de forma imposta, haverá um ajuste, porque a economia não fica aceitando desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. Eu estava ontem olhando, Débora, você compara assim, por exemplo, hoje o Brasil tem sabe aquele índice Big Mac, que eles comparam o preço do Big Mac em vários países do mundo, né? Hoje o Brasil tem o Big Mac mais barato do mundo.
um dos mais baratos do mundo, custa $2 e pouco contra $6 na Europa. Você olha isso e fala, pô, que legal, a gente tem um país altamente produtivo. Não, a nossa moeda está tão desvalorizada, mas tão desvalorizada, mas tão desvalorizada, que 19, 20 reais, o sanduíche mais caro, acho que é sem o combo, só o sanduíche, estava vendo, acho que é 19 ou 20 reais, você divide por 6 e 20, dá 2 e pouco, entendeu? Não chega a custar 3 e pouquinho. Porque a gente está desvalorizado. O Brasil tem uma moeda que se desvalorizou para burro. Você vê o que está acontecendo com a Argentina. O Brasil tem uma renda per capita menor que a da Argentina. Isso é um desaforo para um país que tem essa pujança do agronegócio, para esse país que é a 10ª economia do mundo. Faz sentido deixar o povo brasileiro nessa situação? Tem cabimento esses governantes aprontarem isso com a gente? Então, eu acho que é um desabafo acompanhado de um convite, de um desafio, entendeu? O desafio é: para de olhar e acreditar, se você acredita, no que vem do poder central. E quando eu chamo de poder central, eu me refiro ao conjunto dos poderes, né? E também governadores e prefeitos. Não acredita nessa gente. Torça para que eles acertem, mas acredite em você. Você é a única fonte de notícia positiva para a sua vida, para a vida da sua família. Acredite em você, acredite na sua mulher, no seu marido, acredite nos seus filhos, nos seus amigos, e deu. No resto, você tem que desconfiar, porque daria já para ter melhorado a segurança pública. É inacreditável o que aconteceu essa semana, em que um carro de aplicativo com uma passageira entra numa rua e toma um tiro e ela morre. Isso é inacreditável. Nós não estamos falando de um acidente do tipo caiu uma árvore em cima de um carro eventual e tal. E no caso brasileiro, quando cai árvore, também é resultado de podridão. Cai árvore, cai ponte. Aí a pessoa vira à direita, o motorista, que por sorte não morreu, mas o carro foi baleado. E você vai ver, eu não acreditei, 18 pessoas baleadas nessa mesma situação esse ano. Não é que foram 18 episódios, não. Foram 8, 9 episódios em que havia 18 pessoas dentro dos carros. Tem uma que tinha 4 ou 5 pessoas dentro do carro. Dezenas de pessoas. Imagina, gente, 18 pessoas baleadas. E 4 ou 5 morreram nessa situação. Você pega o número de pessoas baleadas no Brasil, é uma barbaridade. Você pega o número de homicídios no Brasil, não há país do tamanho do Brasil com tanto homicídio. Eu falo isso com alguma frequência porque eu fico absolutamente indignado. Se a vida no Brasil não vale nada, se um baleado no Brasil é uma notícia passageira, o que esses governantes estão fazendo com a gente? E o que a gente está deixando também? Porque a gente tem que trocar essa gente, tem que trocar. A gente tem que olhar, ver quando é que é a eleição. Vamos trocar todo mundo. Não dá para ficar assim. Não tem condições. O governo passado foi um desastre e esse governo está sendo um desastre também. No campo social, e a coisa mais básica é segurança, esquece. Bolsonaro foi um horror e o governo Lula é um horror também. Mas essa é uma questão dos governadores. Os governadores não se juntam. Esquece o governo federal, se juntem, façam uma aliança para combater o crime. Mas não combatem o crime e o resultado são histórias e mais histórias lamentáveis de pessoas perdendo a vida de forma besta. A vida vale muito pouco. Se uma pessoa tomar uma facada numa praça na Europa, isso vira notícia durante semanas, porque é tão raro, é tão absurdo, que dura semanas. Aqui não, aqui é tiro na cabeça toda hora, é arma, cenas filmadas o tempo inteiro. Tem que dar um basta nisso. Então, acredite só em você, na força da iniciativa privada, na força da aliança, da amizade, na força do seu relacionamento pessoal para você construir o seu sucesso, o seu futuro, e esquece esse negócio de governo. A gente vai continuar por aqui olhando os governos, criticando os governos, chamando a atenção, puxando a orelha, elogiando nas poucas oportunidades em que a gente consegue fazer isso, porque esse é o nosso papel. Mas o seu papel é correr atrás do resultado. E nós estamos juntos com você, a Band News FM torce por você, tá junto com você, você pode contar com a gente. Um extraordinário 2025 para todos nós, né? Isso é fundamental. Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista, não sei se você discorda, mas é o que eu penso sobre o assunto.